na parte de domingo, o milagre do alimento para 5.000 pessoas. Uma multidão de 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Então, quando você conta mulheres e crianças, você multiplica isso para pelo menos 10.000 pessoas que foram alimentadas por Jesus Cristo. Em João capítulo 6, abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 6 e vamos ver então aqui os versos 1 até o verso 14. João capítulo 6, versos 1 a 14. Depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqueles pães e aqueles peixes foram colocados nas mãos dos discípulos, e os discípulos entregaram então para as pessoas, para a multidão. Portanto, a simples refeição passada pela mão dos discípulos encerrava um tesouro de lições. Alimentando aqueles 5.000, Jesus ergueu o véu do mundo da natureza e manifestou o poder em contínuo exercício para o nosso bem. Na produção da colheita da terra, Deus opera milagres diariamente. Realiza-se mediante agentes naturais, a mesma obra que se efetuou na alimentação daquela multidão. O homem prepara o solo e lança a semente, mas é a vida de Deus que faz com que esta semente germine. É a chuva, o ar, o sol de Deus que levam esta semente a frutificar. Primeiro a erva, depois a espiga, depois, por último, o grão cheio na espiga. É Deus quem alimenta cada dia milhões dos campos de colheita da terra. Os homens são chamados a cooperar com ele no cuidado do cereal e no preparo do pão. Queridos, a operação de seu poder, do poder de Deus, é atribuída a causas muitas vezes naturais ou a instrumentalidades humanas. O homem muitas vezes é glorificado em lugar de Deus e seus graciosos dons pervertidos para empregos egoístas, transformados em maldição em lugar de bênção. Mas todo poder para fazer a semente germinar e produzir uma colheita, todo o poder vem de Deus. Deus realiza o milagre da multiplicação do alimento diariamente. Depois de a multidão estar alimentada, havia ainda abundância de comida. Mas aquele que dispunha de todos os recursos do infinito poder, ele deu a ordem: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Essas palavras significam mais do que pôr o pão dentro dos cestos. A lição era dupla: coisa alguma deveria se perder. Ao serem recolhidos os cestos de fragmentos do pão e dos peixes, o povo pensou em seus queridos que ficaram em casa. Queriam que estas pessoas que não estavam ali
mas estavam em casa, também participassem da bênção de Jesus Cristo. E ao retornarem para casa, aquelas pessoas levaram consigo aqueles pães que sobraram. Assim, aqueles que participaram no banquete deviam levar a outros o pão que desceu do céu, para satisfazer a fome da alma. Queridos, o testemunho do milagre de Jesus deveria ser dado em cada casa. E ao retornarem cheios de alimentos para casa, aquelas pessoas poderiam realmente constatar da bênção oferecida por Jesus Cristo. O milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, aparentemente ele não tinha recursos. Ali estavam 5.000 homens, além de mulheres e crianças, num lugar deserto. Tinham ido sem convite ou ordem, mas Jesus sabia que eles precisavam comer e não os enviaria de volta para casa com fome. Quando nós somos postos em condições difíceis, devemos esperar em Deus. Cumpre-nos confiar em Deus nas horas de dificuldades. Quando, porém, havendo seguido a direção de Deus, somos colocados em situação difícil, Ele nos livrará. Cristo, por intermédio do profeta, mandou que repartas o teu pão, como diz em Isaías capítulo 58, versos 7 a 10, repartas o teu pão, fartes a alma aflita, vendo-o nu, que o cubras e recolhas em casa os pobres e desterrados. Ordenou também, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quantas vezes, porém, nosso coração sucumbe e falha-nos a fé, ao vermos quão grande é a necessidade, quão limitados os meios e os recursos que estão nas nossas mãos. Mas Jesus nos manda, dai-lhes vós de comer. Esta ordem de Jesus foi uma ordem para os discípulos naquele tempo e é uma ordem para você e para mim hoje. Dai-lhes vós de comer. Para podermos alimentar as pessoas, seja com o pão físico ou com o pão espiritual, precisamos receber esse pão das mãos de Jesus. E então, fazendo-nos canais de bênçãos, deveremos passar esse pão espiritual e também o pão físico para aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. No ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma multidão de 5.000 homens, está envolvida uma profunda lição espiritual para todos nós. Cristo recebeu do Pai, Cristo passou para os discípulos e os discípulos entregaram para a multidão. E o povo distribuiu uns aos outros e levaram para casa para aqueles que não estavam na reunião. Assim, todos quantos estão ligados a Jesus devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial e passar para os outros. Você e eu, nós somos canais de bênçãos. Só podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de Cristo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. Deus não dá para você guardar para si mesmo. Deus dá para aqueles que vão comunicar aos outros. À proporção que continuamos a dar, continuaremos a receber. E quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim, estaremos de contínuo recebendo, confiando, recebendo e transmitindo, dividindo com as pessoas. Quando os discípulos ouviram a ordem de Jesus, dai-lhes vós de comer, eles ficaram preocupados. Como faremos isso? Assim, hoje, quando o povo está carecido de pão, de água, o pão espiritual, a água da vida, os filhos de Deus hoje perguntam como poderemos alimentar estas pessoas. Mas a ordem de Deus é para nós hoje, dai-lhes vós de comer. Os meios de que dispomos parecem insuficientes, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos serão oferecidos para nós. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização. O Senhor está dizendo hoje ainda, dai e ser-vos-á dado. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará.
Lembre-se, meu querido irmão, Jesus está dizendo para você hoje: dai-lhes vós de comer. Devemos, pela comunhão diária com Jesus, receber diretamente dele do pão espiritual. E então sermos canais de bênçãos, levando o pão espiritual, a água da vida, àqueles que cruzam o nosso caminho. Só podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de Jesus. A proporção que continuamos a dar, continuamos também a receber. E quanto mais damos, tanto mais havemos de receber. Aleluia!